Queres saber como atuar em casos de instabilidade da coluna lombar? Como falámos no vídeo passado, a lombalgia poderá estar associada a uma instabilidade da coluna lombar. Como tal, neste vídeo, vamos falar sobre como poderemos estabilizar a coluna lombar e quais os tipos de exercícios que serão mais adequados. Sabemos que os exercícios de estabilização da coluna lombar, juntamente com exercícios de força, vão ajudar na redução da lombalgia. Numa revisão sistemática realizada em 2014 por Smith e outros, mostrou-se que os exercícios de estabilização da coluna lombar não são mais eficazes do que qualquer outro exercício ativo a longo prazo. Inclusive, estes autores referem que esta conclusão dificilmente será diferente em estudos futuros. Sendo que uma revisão sistemática com meta-análise realizada em 2022 por Smircina e outros, mostrou-se exatamente que os exercícios de estabilidade mais específicos demonstram bons resultados a curto prazo. No entanto, a longo prazo não é possível comprovar que sejam mais eficazes do que outro tipo de exercícios ativos. Então, quais é que são os melhores exercícios para a redução da lombalgia? Na realidade, não existem melhores ou piores exercícios para a redução da lombalgia. Primeiro que tudo, temos que entender o corpo como um todo e não apenas partes. Assim, é importante considerarmos toda a musculatura glútea, a musculatura abdominal, quer superficial, quer profunda, e a musculatura posterior do tronco, como os músculos eretores da coluna. Daqui, temos que avaliar também a nossa abordagem e direcioná-la para o nosso paciente, com o objetivo e foco de reduzir a dor, aumentar a confiança do paciente no movimento e fazer um equilíbrio das forças musculares. Será o Pilates a melhor abordagem para a estabilização da coluna lombar? Na verdade, não existe confirmação científica de que o Pilates seja superior a outros exercícios como treino aeróbio, treino de força e treino de bicicleta estática. A médio e a longo prazo, qualquer um deste tipo de modalidades são benéficos para a redução da lombalgia. Num estudo realizado em 2014 por Marshall e outros, um programa de 8 semanas de 20 minutos de Pilates e 20 minutos de bicicleta estática não mostrou diferenças em termos de reforço e redução da dor lombar. No entanto, com recurso a exercícios de Pilates, podemos ter um aumento de recrutamento da musculatura profunda, de acordo com um estudo experimental realizado em 2019 por Su e outros. Como é que deverá ser a nossa abordagem prática? Conforme falámos anteriormente, a nossa abordagem prática deve ser versátil. Desta forma, recomendamos os exercícios que vamos ver de seguida. Então, o primeiro exercício que vamos ver, Single Leg Touchdown, é um exercício que vai ajudar-nos com o reforço da musculatura glútea. Vamos subir para uma superfície, colocar o pé bem centrado na mesma e vamos puxar a nossa bacia para trás, ao mesmo tempo que fazemos uma flexão do joelho e tocamos com o pé contrário lá atrás. O movimento de subida faz uma extensão da bacia que vai fazer com que haja uma ativação do glúteo. Portanto, pé lá atrás, toca no chão, sobe. Importante também de referir o alinhamento do joelho, sem deixar que ele vá para dentro ou para fora, tentar estabilizá-lo, tocar atrás, subir. O próximo exercício que vamos ver chama-se Shoulder Bridge. Numa posição de decúbito dorsal, vamos apoiar os nossos pés à largura da cintura, vamos colocar os nossos braços no peito para não fazermos uma ajuda aqui no chão e daqui vamos puxar a bacia para cima, apertando sempre os glúteos. É muito importante a contração do glúteo e vamos descer controladamente. Subimos e descemos. Este exercício vai fazer com que haja uma contração do multifídeos e dos músculos eretores da coluna. Também, secundariamente, uma contração dos glúteos. O próximo exercício que vamos ver chama-se Dead Bug e vamos procurar ativar a musculatura profunda do abdômen e da zona lombar. Vamos também juntar a respiração, a inspiração e a expiração. Vamos deitar-nos de barriga para cima, com as pernas a 90 graus, os braços esticados, a linha do ombro, e vamos inspirar quando descemos dois lados opostos, inspiramos. Quando subimos, expiramos. Tentamos manter sempre a lombar numa posição neutra, inspiramos, a descer, expiramos, inspira. Vamos tentar que as inspirações sejam pelo nariz e a expiração pela boca
para conseguirmos uma melhor ativação destes músculos mais profundos. O próximo exercício que vamos ver chama-se Pointer. Terá o objetivo de fazer uma ativação da musculatura posterior da coluna lombar, os músculos mais profundos, e também do glúteo. Numa posição de 4 apoios, vamos tentar estabilizar a nossa coluna, vamos fazer uma flexão do braço, ao mesmo tempo que fazemos uma extensão da perna contrária. Mantemos a posição, sempre com a coluna neutra, evitar subir demasiado a perna, porque senão vai haver uma extensão da lombar. Vamos baixar um bocadinho a perna, manter neutra, manter glúteos apertados e vamos manter a posição. Depois fazemos com o outro lado, exatamente igual. O próximo exercício que vamos ver é a prancha lateral. Ela está indicada como um dos exercícios que mais ativa a musculatura do glúteo, especialmente o glúteo médio, que é o principal estabilizador da anca. Então, em decúbito lateral, vamos apoiar o nosso antebraço e vamos esticar as pernas, vamos subir a bacia e manter a posição. Se esta posição for muito difícil, podemos encurtar a alavanca, dobramos o joelho, podemos manter a perna esticada e mantemos a posição. Se mesmo assim continuar difícil, podemos juntar os dois joelhos e manter nesta posição. Relembramos que com estes exercícios queremos fazer um trabalho de estabilidade da coluna lombar. Portanto, será sempre importante verificarmos e avaliarmos a mobilidade dos segmentos acima e abaixo. Recomendamos que esta avaliação seja feita por um profissional habilitado para a avaliação e prescrição do exercício. Espero que tenham gostado deste vídeo, ponham um like e subscrevam o nosso canal. Obrigada!